A Monecar Brasil é uma empresa especializada em vendas de veículos, onde a disputa é real a real para oferecer a melhor oferta para nossos clientes através de um atendimento especial e transparência na negociação. Com a gente, você encontra a melhor oferta para a venda do seu carro. Não venda sem nos consultar. Mais que uma venda rápida, a melhor venda. Olá, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E para começar essa segunda-feira gostosa, cheia de boas energias, a nossa convidada não poderia ser diferente. Pensa numa mulher inspiradora, gente. Uma mulher que eu tenho certeza que depois que você assistir essa live aqui, a sua mentalidade vai dar uma mudada de chave, assim, nunca mais será a mesma, porque ela tem um currículo, gente, eu tô até com medo de falar aqui. Mas antes, para você que está nos assistindo ou para você que vai assistir depois, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Estúdio Podcast Londrina. Ativa o sininho para você não perder nenhum episódio e toda semana histórias inspiradoras. Já deixa aqui histórias do que você gostaria de ficar sabendo que nós vamos te ajudar, porque esse aqui é o seu espaço, tá bom? E mande para três mulheres que precisam dar o up na vida profissional, na vida pessoal, gente. Mas antes, para você que quer participar aqui, me convida para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. E você sabia que aqui também, além de você poder participar, compartilhar a sua história, você pode ter o seu programa aqui. Isso mesmo, você pode estar aqui do outro lado da cadeira, assim como eu, e ter o seu podcast. Para você que é empresário, prestador de serviço, seja médio ou grande, você já pensou você falando do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, como que você pode transformar a vida das pessoas? Hoje o network, ele é responsável 70% pelos seus resultados. E aqui é o network assertivo de maneira estratégica. Me convide para tomar um café que eu adoro e vamos fazer grandes negócios. E agora, para vocês que estão ansiosos aí pela nossa super convidada de hoje, eu vou ler o currículo dela aqui para vocês, gente, porque o currículo dessa mulher, gente, é fera, olha só. Ela que é empresária aqui na cidade de Londrina. Eu já a conheço há mais de 5 anos, já tive a honra de trabalhar pessoalmente com ela, né? Em alguns trabalhos aí, mas ela é incrível. E ela que é uma mulher, gente, por trás de uma grande agência de marketing e propaganda de comunicação aqui na cidade de Londrina. O seu amor pela comunicação e marketing resultou na profissionalização na área que foi aperfeiçoando com experiências internacionais e visual merchandising. E não para por aí não. A sua busca é constante por conhecimento nas áreas de neuromarketing, brand e marketing digital. Morou na Inglaterra e Itália, onde trabalhou com moda, que também é uma das suas grandes paixões. Ela, como todos a conhecem no mercado de Londrina, ela que já é referência aqui na área, né, em Londrina e região, passou por vários veículos de comunicação, agências publicitárias, esteve à frente do gerenciamento de marketing de grandes empresas e coordenou eventos de grande porte. Quem a conhece sabe quanto essa mulher é especial, sua garra, coragem e fé impulsiona a todos que convivem à sua volta. Uma mulher apaixonada pelo que faz, que vive intensamente e principalmente ama novos desafios. E eu queria dar uma boa noite para ela que está aqui no Estúdio Podcast Londrina. Cris Magaldi, seja bem-vinda em nosso programa. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, contar um pouquinho da minha história. Espero que muitas pessoas se identifiquem, né? Poder trazer um pouquinho do meu conhecimento, daquilo que eu vivi, que muita gente às vezes não conhece, né? Só o lado profissional nosso. Uau, isso mesmo. E você sabe que aqui no Estúdio Podcast, o nosso objetivo é justamente isso, né? Trazer, porque muitas pessoas, eu mesmo sou uma delas, né? Eu conheço você há mais de 5 anos, mas pelo seu lado profissional. Verdade. E muitas empresas, hoje você que é referência, atende muitas celebridades aqui da cidade,
cidade, né? Então é referência pelo lado profissional. E pra gente começar esse bate-papo gostoso, a gente queria saber quem que é a Cris Magaldi, da onde que você veio, como é que foi conta um pouquinho como é que foi a sua infância e a sua adolescência. Bom, eu nasci em Londrina, sou pé vermelho, amo essa cidade, apesar de ter saído, né, várias vezes de Londrina, eu acabo sempre voltando pela paixão, né, que eu tenho por Londrina. Eu tive uma infância difícil, uma infância, né, uma família humilde, mas tive 2 pais, né, meu pai e minha mãe, que sempre me apoiaram em várias decisões, uma mãe bem rígida, um pai bem amoroso, e eu acho que Deus foi maravilhoso na escolha, né, dos meus pais. E acho que hoje a pessoa que eu sou grata a eles, né. Não foi fácil a minha infância. Eu acho que ela tem um fator muito importante também na decisão, assim, de vida, de muitas situações que eu vivi, né, depois na vida adulta. Eu acho que foi importante a minha infância, né? Essa infância difícil, de situações delicadas. Fui abusada na infância, muita gente não sabe, eu estou contando aqui agora, né? Hoje segurei você tá isso por muito anos, tempo. Cris? Eu tenho 43 anos, sou casada, tenho 4 filhos, são os meus amores, né? E assim, na infância eu, né, passei por um abuso dentro da própria família. Acabei não contando isso para os meus pais. Eu era muito pequena, tinha muito medo. Demorei mais de 30 anos para contar, né? Mas eu acho que isso foi muito importante para a pessoa que eu sou hoje. Quem me acompanha mais de perto sabe que eu sou uma pessoa forte, uma pessoa decidida, né? Tenho uma personalidade, né, também forte. Eu acredito que tudo isso foi justamente devido às situações que eu passei, né? Meus pais não sabiam, fui contar depois de muito tempo, enfim, até para não ter problemas familiares, né? Poupei eles disso. E isso aconteceu por um período extenso? Por um período extenso. E dentro da sua própria casa? Ou na casa de familiares? Foi na casa de familiares, mas por pessoas da família, né? Entendi. Mas graças a Deus isso foi muito importante na minha vida, porque eu não deixei que isso pudesse atrapalhar a minha vida como mulher, como mãe, né? Eu me casei, né? Tive algumas experiências, né, amorosas, algumas frustrantes, mas isso poderia ter me trazido problemas, sérios problemas, porque a gente sabe que pessoas que viveram esse tipo de abuso na infância, elas acabam tendo uma certa dificuldade em se relacionar, né, e tudo mais. Mas isso foi muito importante para que eu não deixasse que isso pudesse me paralisar, né? E eu achei que um dia, no momento oportuno, eu contaria. Né? Não contei por muitos anos, até porque a gente é muito nova, fica com receio das pessoas que vão pensar, se vão me julgar. Anos nessa época? De 5, mais ou menos, até 7 anos. Você sabe que tudo que adulto, né? Tudo que um adulto hoje carrega, né? Tudo que ele faz em excesso são traumas, né? Muitas vezes da infância e da adolescência. Sim. E você, por ter guardado isso por muito tempo, né? Ao mesmo tempo que te fez uma mulher muito forte, muito determinada, né? Ousada e corajosa que você a gente te acompanha e fala isso com propriedade, porque eu conheço um pouquinho da sua história, né? Mas acredito que também deva ter bloqueios, né, nessa questão de, eu falo, proximidade maior com homens, né? Ou você não chegou a ter isso? Não cheguei a ter isso. Acho que Deus foi muito generoso. Acho que o principal hoje da minha vida é Deus. Eu acredito que até o fato de ter experiências muito profundas, né, com Deus, fez com que eu superasse isso. Talvez tenha me feito mal, sim, durante muito tempo, mas não me bloqueou para a vida, né, para relacionamentos e tudo mais. Talvez com os filhos, sim, muita cautela, né, onde ir, com quem deixar, isso eu sempre tive muito cuidado, né, pelo fato já de ter sido abusada, né, mas nesse sentido eu acredito que foi, assim, válido
essa questão de ter guardado tudo isso numa caixinha, assim, sabe? E não ter contado, eu acho que não era o momento realmente. E, enfim, ter ido para relacionamentos. Na verdade, me envolvi com pessoas e eu nunca contei para nenhuma das pessoas que eu me relacionei. Eu só contei para o meu atual marido. Porque eu achava que era a pessoa que merecia saber. Era a pessoa que estava pronta, tinha maturidade suficiente para ouvir aquilo. E que você sem julgamentos, né? E que eu tinha certeza que não iria me julgar naquele momento, né? E também, se me julgasse, eu era a mulher pronta para bater, né? Debater aquilo. E que antes eu acho que eu não estava preparada, né? Mas hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso, eu falo, enfim. Né? Eu falo, você conseguiu ressignificar isso, exatamente. Né? Trazer algo, a sua dor, transformar para algo positivo, que fez você ser o que você é hoje, né? Sim. Ô, Cris, mas o que fez você também, esse gatilho que impediu você de contar, né? Até quando criança, para os seus pais, você foi ameaçada, era medo? É porque as pessoas que foram, duas pessoas que, né, cometeram esse tipo de abuso, eram pessoas muito violentas, né? Pessoas com uma personalidade assim muito fortes, pessoas rígidas. Eu tinha medo do comportamento delas em relação aos meus pais, né? Se eu contasse para os meus pais o que poderia acontecer, eles me ameaçavam na época, quando criança também, né? Se eu contasse para os meus pais, enfim, eles iriam matar meus pais, alguma coisa assim. Então eu tinha esse receio. Então eu quis colocar uma pedra, né, em cima disso. Mas eu acho que eu acabei esquecendo, né, entre aspas, assim, querendo esquecer desse assunto. Mas foi libertador também o dia que eu contei, foi muito importante. E com qual idade que você contou para os seus pais? Ou você nunca contou? Bom, para o meu pai eu nunca contei, provavelmente ele vai assistir esse podcast. Para minha mãe eu contei, foi muito difícil. Ela chorou muito, se sentiu muito culpada, mas, enfim, ela não tem culpa nenhuma. Não foi por culpa dela, ela sempre teve muito cuidado comigo, ela sempre foi uma mãe muito zelosa. A pessoa, quando é abusiva mesmo, né? Ela acha um momento, né? São situações, ela cria situações para que ela possa fazer a maldade dela. Mas muita gente que me conhece também não sabe, né? Então, eu contei com 35 anos. Contei para minha mãe. Né? Então, e o que despertou em você, aos 35 anos, contar isso para sua mãe? Porque ali eu entendia que eu não teria o julgamento nem dela e nem da sociedade. Entendi. Porque eu achava que as pessoas iam me julgar. Por que você também não contou antes? E depois foi passando tanto tempo, e essas pessoas faziam parte do círculo familiar, e hoje elas não fazem mais parte. Eram pessoas que eram casadas com 2 tias e eles se divorciaram, então eles não fazem mais parte da nossa família. Então eu me senti também mais tranquila para contar. Eram agregados, né? Agregados que, além, assim, maldosos, né? Ainda até além de abusarem, né? Mau caráter, ainda te colocaram medo, né? Te chantageava, né? Eu falo por isso que hoje, na sociedade, tem aumentado muito o índice pós-pandemia, você saber, do abuso sexual. E é muito triste a gente ver que antigamente era diferente. Hoje não se tem a consciência que as pessoas têm hoje. E hoje as informações chegam muito mais rápido, o acesso às informações é muito mais rápido, é muito mais fácil. Você dá um Google, né? E você já sabe como você se prevenir, para quem que você vai recorrer. As leis são mais rígidas também, né? E as pessoas estão mais abertas a isso, são mais receptivas, né? E antigamente não tinha todo esse eu falo assim, essa consciência, essa liberdade, né? Então, por isso que hoje a gente vê que muitas pessoas demoraram por anos, assim como você, para poder falar algo que aconteceu e que muitas vezes causou um bloqueio na vida dela, seja na vida emocional, sentimental, né, profissional, pessoal, e que impediu ela de ir para um próximo nível. Então, hoje, até eu acredito que muitas mulheres que estão nos assistindo, e você que vai assistir depois, até aproveitando esse gancho aqui da Cris, né, se aconteceu com você, né, a gente incentiva aqui para que denuncie, fala para sua mãe,
Fala para a professora que é muito comum. Você sabe que a maioria das crianças que sofrem abuso sexual hoje, Cris, elas têm esse medo porque são ameaçadas e é onde elas sentem mais liberdade para falar é nas escolas com as professoras. Sim. Então, hoje as professoras são uma das primeiras a saber, né, na era de hoje. Então, hoje eu acho que está mais aberto também, eu acho que tem mais esclarecimento, a sociedade, ela discute mais isso. E antigamente a gente não tinha essa abertura para falar, enfim, a gente era muito reprimido, né? Mas graças a Deus as coisas mudaram e eu acredito que também isso com o tempo, claro, ainda existe muito, mas eu acredito que tem uma diminuição muito grande também, né, no número de abusos, até porque as consequências não só de leis, mas da sociedade também, o abusador ele vai receber também, né, não só as punições das leis, mas também da própria sociedade, né, o cancelamento, né, e essas pessoas precisam ser realmente canceladas, porque elas fazem muito mal, né. Muito. Pode destruir a vida de uma pessoa, né. Exatamente. Quando você fala destruir, é literalmente a vida inteira. Elas não sabem o estrago que eles fazem na vida inteira, numa família, né. É lamentável, é muito triste. Então, a gente está aqui para apoiar essa causa. Sim. Ô, Cris, e como é que foi a sua área profissional? Você se formou em qual área? Até queria assim, contar um pouquinho para você, porque pelo fato, olha como que são as coisas, né? Contei essa questão daí, né, da minha infância e até por esse motivo, meu sonho era ser juíza. Então, por muito tempo eu queria estudar direito, queria ser juíza para justamente fazer justiça até situações que eu vivi. Mas, na minha adolescência, ali com 16, 17 anos, eu fui trabalhar em uma agência. Fui trabalhar em uma agência e eu não imaginava o que era uma agência. Eu trabalhei numa das agências pioneiras aqui, né, de Londrina, a Engenho Propaganda, né. Foi meu primeiro emprego, assim, em agência, eu tinha 16 anos. E foi muito legal porque eu me apaixonei, assim, pela área. Eu me encantei. E aí comecei a... Meu Deus, mas eu queria estudar direito e agora eu me identifico com essa área. E eu era muito nova, mas eu via o pessoal já trabalhando na área de atendimento ali. Eu achava tão lindo, assim, sabe? O trabalho, como que era desenvolvido. Enfim, mas eu era nova, então eu não sabia se era realmente aquela área que eu gostaria. Hoje o marketing, ele é muito forte, ele, né? Enfim, tem muitas opções, né, dentro da área, como publicidade, a parte também da criação, enfim, parte de até o planejamento estratégico. Então é amplo, né, a área de comunicação e marketing. Mas naquela época eu não tinha assim tantas oportunidades. E eu acabei me casando muito nova, então por um período eu acabei não deixando meus estudos. Depois eu já tinha os meus filhos, eu voltei para fazer faculdade, né? Fiz administração. Daí depois eu fui embora do país, né? Fiquei muitos anos lá fora. Voltei, estudei marketing, né? E quando você foi embora do país, você foi em busca de algo específico ou foi só para curtir? Eu até falo, sabe, Adriano? Para quem é mais próximo, sabe um pouco mais da minha história, eu falo que Deus que me levou para fora, né? Eu precisava, assim, de ter um divisor de águas. Eu falo que existe duas Cristiane. Então, pessoas que me conhecem antes de eu ir para a Inglaterra não me conhecem mais, né? Eu falo que tem uma Cristiane que nasceu depois que ela pisou na Inglaterra, né? Então, foi ali que eu tive a minha experiência real com Deus e tive uma virada de chave na minha vida, em todos os sentidos, pessoal, profissional. Foi sensacional. Eu falo você foi sozinha? Eu fui com uma amiga, na verdade, né? Fui para estudar e trabalhar. E chegando lá eu via realmente o agir de Deus, o que Deus queria, e Deus me mostrou muitas coisas e eu amadureci muito. Eu falo que o que eu vivi em Londres foi o que eu não vivia a minha vida inteira, né? Então foi uma virada de chave mesmo na minha vida. Em todos os sentidos. Quanto tempo lá? Eu fiquei quase 1 ano em Londres. Depois eu acabei me casando com um europeu, fui para Itália, fiquei 8 anos na Itália. E também aprendi muitas coisas, né, na Itália, enfim, cultura espetacular. Tive oportunidade também de, né, aprender a falar a língua. Então, viver no meio dos italianos, né, por fazer parte de uma família italiana, foi muito bom. Né, tive um filho também que nasceu lá. Então, hoje, assim,
tudo isso que eu vivo, né, como empresária, eu falo que Deus é tão perfeito porque Ele faz com que você viva situações na sua vida, né, para que você se torne cada dia mais forte, resiliente. E aí chega um determinado momento que você está madura o suficiente, preparada, que aí você pode realmente ajudar pessoas, ajudar empresários, que é o que eu faço hoje, né. E não só isso, eu acho que ajudar pessoas em todos os sentidos, né. Porque a gente vê que hoje as relações de amizade, as relações profissionais, elas estão muito rasas, né? Então ninguém quer saber de problema, ninguém quer saber de ajudar, de ter empatia pela dor do próximo. E poder trazer o meu conhecimento, a minha vida, a minha, né, vivência, foram momentos muito difíceis, claro que eu vivi fora do país, né? Eu vivi situações extremas, assim, né? Quando eu cheguei em Londres, para você ter uma ideia, eu tinha uma ideia de Londres, a gente acha, né? Quando a gente é muito nova, acha que tudo é fácil. Eu cheguei lá, eu até conto, assim, para algumas pessoas, a pessoa fala, como que você aguentou tudo isso? Roubaram meu dinheiro, né? Eu fiquei sem dinheiro nenhum, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, passei fome em Londres, cheguei a não ter onde morar. E, de repente, Deus mudou toda a minha vida, assim, né? Então, a importância de você nunca perder a esperança, de você ter a fé, sabe? De você confiar. Claro, teve momentos difíceis que eu falava, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas foi ali que eu busquei em Deus forças, eu orei, pedi para Deus agir na minha vida, abrir portas, trazer pessoas para me ajudar. E Deus foi fazendo, sabe? Mas, claro, é uma entrega também, né? Quando você aprende a depender de Deus, né? Quando você se coloca na presença dele, e eu não tô aqui para falar de religião, gente, tô falando de Deus, tá? Eu acho que quando você cria essa conexão com Deus, as coisas acontecem. E Deus faz, assim, coisas extraordinárias. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de resignificar minha experiência de vida, né? Viver momentos muito difíceis, dolorosos, mas também de viver coisas maravilhosas, de morar num país de primeiro mundo, de poder pisar em lugares que eu sempre sonhei, né? De poder aprender uma língua, né, que não fosse a minha, de poder viajar, proporcionar coisas para os meus filhos. Claro, tudo isso hoje, a gente tenta tirar sempre o lado positivo. Quando você está vivendo, você talvez não entenda muito, né? Então, hoje eu tento levar esses momentos que eu tive, né, para o meu dia a dia. Falei assim, sabe aquilo? Às vezes a gente reclama por tão pouco, né? A gente faz uma tempestade em um copo d'água. Então, cada vez mais ao longo da minha vida, eu aprendi a ser grata. Também pelos momentos difíceis, porque sempre depois de um momento difícil vinha algo extraordinário na minha vida, maravilhoso, preparado por Deus, sabe? Depois da chuva que vem a tempestade, né? Igual fala, até você falando aqui, é no deserto que a gente aprende, Sim. É na dor, né, que a gente aprende, porque a gente precisa passar por esse processo que muitas vezes não entendemos, né? Sim. Né? E porque Deus tem Ele quer entregar a terra prometida, né? Assim como Ele prometeu para Moisés, para cada um de nós. Sim. E cabe a nós suportar o processo. O que eu vejo que muitas pessoas desistem no primeiro obstáculo, né? No primeiro desafio, sim. não suporta o processo e depois, às vezes, aí vê o vizinho que suportou, né? Igual hoje. Hoje você já é conceituada, é empresária na cidade, né? Atende várias outras empresas Sim. e pessoas, ajuda outros profissionais, né? Outros empresários a ir para um próximo nível, mas ninguém vê tudo que você passou, né? Sim. Essa experiência, tudo que você suportou. Ô, Cris, e você trouxe uma coisa aqui, logo quando você chegou na Itália, você falou que teve que foi a sua primeira experiência com Deus, né? Que foi aí que você teve essa grande virada de chave. E você poderia compartilhar com a gente qual foi essa experiência? Então, foi algo assim muito forte, sabe? Eu tive um sonho, meus filhos, eu já tinha 2 filhos, eles ficaram no Brasil com a minha mãe, quando eu fui para a Inglaterra. E eu tive um sonho com o meu filho, né? Ele era bem pequenininho, ele estava com 6 anos, ele é mais velho, né? E nesse sonho, que eu acredito ser uma revelação, né? Nesse sonho, meu filho estava dentro de um carro, tinha tido um acidente e ele morria. E ele vinha falar comigo no sonho,
né? Mamãe, você sempre falou que eu era um menino especial. E agora chegou minha hora. Eu vou morar com o Papai do Céu, mas não fica triste. Você foi uma ótima mãe e tal. E naquele momento eu acordei chorando muito, porque era 3 horas da manhã. Então tinha o fuso horário, né? Eu não tinha como ligar para o Brasil, né? Porque nessa época, 2005, nessa época não tinha a facilidade de você mandar um WhatsApp, não tinha nada disso. E eu tinha que comprar um cartão. De madrugada não tinha como eu comprar um cartão para eu ligar para o Brasil. E eu esperei na frente desse lugar que vendia cartão até o dia amanhecer, para eu ter notícias do meu filho. E aí eu liguei, né? Amanheceu o dia, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, tá tudo bem com os meninos? Eu falei: você esqueceu que eles iam viajar com o pai para uma outra cidade? E naquele dia realmente eles viajaram, estava chovendo muito, teve acidente na estrada, né? Até eu acho que estourou o pneu do carro do pai deles na época. E daí por isso que eles demoraram para chegar em Curitiba, que era para onde eles estavam indo. Daí minha mãe acabou ligando lá, né, na casa onde eles estavam, né, da família do meu ex-marido. E aí eles comentaram, acabou atrasando por conta de um acidente, né, de quase um acidente que teve, né, o pneu, né, estourou e tal. E naquele momento que eu tinha acabado de acordar, eu me ajoelhei. E eu falei muito com Deus, sabe, que Deus não permitisse que nada tivesse acontecido com meu filho, que eu não tinha notícias, mas que eu estava entregando a minha vida realmente para ele e que eu ia viver para ele a partir daquele momento. Então, eu creio que foi sim um livramento, porque poderia ter acontecido um acidente. Deus, ele aceitou a minha oração. E aquilo foi muito forte, porque eu entreguei, assim, eu falei: entrego a minha vida no lugar da vida do meu filho, e eu quero te servir a partir de agora, Deus. Eu quero mudar as minhas atitudes e quero viver como te agrada, né? E a partir daquele momento, Deus foi fazendo, sabe? E eu fui tendo essa nova comunhão com Deus. Bom, tive outras experiências depois disso também, foram vários milagres, assim, que eu vivi, de situações, de orar, de filho ir passar por uma cirurgia. A gente estava ali preparando, né? Isso numa outra situação, tá? Tô falando aqui Mas só para você entender, foram várias situações ali, né, na Europa. Vários testemunhos. São vários testemunhos de coisas que Deus fez e que foram muito, assim, específicas, que realmente foram milagres. Para que Deus, assim, me mostrasse: olha, Cristiana, eu tô no controle, eu tô fazendo. E a única coisa que eu fiz a partir daquele momento foi me dedicar a Deus. Né? Eu não ia em igreja, não estou falando aqui de igreja, né? Não é de placa de igreja, religião, nada. Foi de ter essa conexão com Deus mesmo, sabe? De viver na dependência dele. E ele foi fazendo coisas extraordinárias. Tiveram momentos muito difíceis, né? Desafiadores, momentos que eu achei que não fosse suportar. Tive um filho autista, hoje está curado. Então, esses milagres que a gente vai vivendo faz com que a gente realmente entenda que a gente não tem o controle de nada. Que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Deus, ele tem o controle de tudo, né? Exato, eu falo, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, acontece coisas sobrenaturais que não tem explicação, né? Não tem explicação. E você sabe que uma grande virada de chave que eu vejo na maioria da vida das pessoas, Cris, até por muitos aqui, passa muitos empresários, empresárias, mas eu vejo pessoas bem-sucedidas. E a grande virada de chave, até por isso eu te fiz essa pergunta, é quando elas entendem que Deus é em primeiro lugar. Porque a maioria das pessoas hoje, elas acham que é braçal, né? Não, eu dou conta, eu sou forte, eu sei. E é uma briga do braçal com o espiritual, né? Em vez de buscar entregar a Deus, entregar tudo, Deus, toma conta que seja feita a sua vontade. Não, deixa que eu vou fazer a minha vontade, que eu sei como é que vai dar certo. E a gente passa ali, eu falo assim, praticamente metade da vida tentando, lutando. E aí é onde que erramos, caímos e levantamos, porque nós não temos a sabedoria, a maioria das pessoas, de escutar o dom de Deus. Você sabe que uma vez eu vi uma coisa muito interessante, que 1 hora de joelho no chão,
é você e Deus, conversando mesmo com o Pai, né? Que é o nosso Criador. Equivale a 40 horas semanais trabalhadas, digamos, uma CLT. Então, por isso, aí a gente começa, muitas pessoas fazem essa comparação, né? Então, você fica lá, o que você prefere? Ficar uma horinha, né? Uma hora com o Pai ou 40 horas trancado numa CLT? E dá muita diferença depois que vira essa chave. Sim. Né? Daí você vai vendo que as batalhas, elas são vencidas mesmo através de Deus, né? Então, até eu trago isso muito para o meu profissional. Não que eu vou pregar religião para as pessoas ou para os clientes, não. Mas eu peço até sabedoria divina, assim, para ajudar os empresários, né? Principalmente a pandemia que a gente passou, que foi... assim, foi algo desafiador, nunca vivido por ninguém. Então, né? E a gente também nesse momento a gente pôde ver o trabalhar de Deus assim nas nossas vidas e até hoje eu colho os frutos disso, né? Porque muitas pessoas naquele momento da pandemia elas quebraram, né? Então, e a gente viu assim o cuidado de Deus com a empresa, com a minha vida, com a vida da minha família, né? Até uma coisa, até era uma perguntinha que ia fazer, muito interessante, isso que você trouxe aqui. A pandemia foi desafiador para muitos, mas também contrapartida, quando muitos choravam, outros vendiam lenço, né? Sim. E começaram a enxergar, ela trouxe outros valores que muitas pessoas não tinham esse conhecimento devido àquela rotatividade do dia a dia, aquela mesmice. E na sua área, né, que é você que é empresária na área de marketing e propaganda hoje, tem uma empresa de comunicação. A gente vê aqui na cidade que são poucas empresas profissionais na área, eu vejo, né? É um círculo essa área, né? Você cai no mesmo lugar, mas a gente tem algumas empresas que se destacam. E na pandemia, até muitas empresas conceituadas na cidade, a gente viu que fecharam as portas, porque o momento não aguentaram, né? E a sua empresa, ela foi uma das que, ao contrário, você mesmo disse, né? Que se sobressaiu, se fortaleceu. Queria que você compartilhasse esse segredinho de milhões, como que foi durante esse período da pandemia para vocês? Então, na época da pandemia, a Valente tinha um sócio, nós começamos juntos, ele é um irmão maravilhoso, acho que ele vai ver esse podcast, ele está lá na Inglaterra agora, não somos mais sócios, mas continuamos amigos, tudo começou com ele. Nesse período da pandemia, a gente ainda tinha sociedade, mas foi muito bacana porque nós dois, como cristãos também, né, e olhando toda a situação... lógico, naquele primeiro instante ninguém sabia o que seria, começou a fechar o comércio, então alguns clientes que a gente atendia, principalmente do varejo, eles já, de primeiro momento, vamos cancelar o contrato. E aí nós tivemos a ideia, naquela fase ali da pandemia, de bonificar os nossos clientes. Então o que nós fizemos? Enquanto a situação ainda a gente não sabia o que ia acontecer, nós bonificamos e eles não pagavam. Então nós trabalhamos de graça para esses clientes. Alguns meses, né? Alguns nós reduzimos, outros que realmente estavam fechados completamente, alguns que vendiam pela internet, ou que poderia trabalhar com entrega, porque a gente atende também bastante cliente da gastronomia e tal. Então, alguns clientes, eles não tinham essa questão da entrega, então eles tinham que fechar completamente. Então, esses nós bonificamos. Nós continuamos gerando conteúdo para que eles permanecessem na internet, mesmo com as portas fechadas, trazendo dicas, falando um pouquinho da história deles e tudo mais. Até porque foi nesse período que a internet aumentou, né? O resultado que nós tivemos nesse período equivale a 10 anos, digo assim, antecedeu 10 anos. Seria, né, que nós teríamos esse resultado. Foi desafiador, porque, assim, a gente estava trabalhando de graça, né? Mas, naquele momento, a gente queria ajudar os nossos clientes. Por quê? A gente sabia da dificuldade que eles estavam passando, né? Então, alguns a gente reduziu o contrato até a situação ir se normalizando. Esses outros a gente continuou trabalhando, né? Alguns saíram temporariamente, mas depois voltaram. Por escolha deles mesmo. Não, a gente não acha justo vocês trabalharem e a gente não pagar. Mas alguns a gente fazia, mesmo sem eles... não, a gente não quer, mas a gente quer fazer mesmo assim. Então, foi muito bacana, porque nós dois, naquele momento, né, eu e meu sócio na época, a gente entrou nesse acordo para ajudar as empresas, entendeu?
E aí houve uma gratidão desses empresários nesse momento. E também, pelo fato da gente dar continuidade, muitos não estavam dando continuidade, principalmente concorrente desse, eles continuaram vendendo. Então, eles continuaram trabalhando e indicando a nossa empresa para outras pessoas. Então, como eu também não parei, né, de trabalhar, veio uma busca muito grande de empresas pelo digital, porque muitas empresas também tinham parado, as agências não tinham cliente, elas fecharam. E como a gente trabalhou dessa forma, os próprios clientes indicavam outros. Então a gente começou a aumentar cliente, começou a aumentar. E foi muito bacana, porque depois, lógico, meu sócio foi embora do país, né, e né, acabei comprando a sociedade dele, e a gente começou também a trazer um outro olhar, né, porque aí você tá sozinha, esse olhar mais, estar à frente sozinha de uma agência, ser mulher, daí cria conexões com outras mulheres, então foi muito bacana isso. Então, na verdade, o segredinho que a gente teve durante a pandemia foi essa empatia pelos empresários, esse olhar mais de amor, né? Claro, a gente precisava trabalhar naquele momento, a gente precisava também, né, ganhar naquele momento, mas a gente não olhou para o nosso problema, nós olhamos para o problema deles. Então, nós fizemos dessa maneira e foi, acho que, o mais assertivo, porque a empresa conseguiu passar. E detalhe, né, Adriana, assim, a empresa era muito nova. A gente tinha aberto a agência há 1 ano. Então, a agência era extremamente nova para poder absorver algo assim. Mas Deus, né, nos sustentou, trouxe depois outros clientes e foram trazendo não só clientes da cidade, mas vieram clientes de fora também. Então, isso foi muito bacana, né? E hoje estamos aí com mais de 4 anos. Né? Então, passamos por esse momento. Ufa, foi muito bom. Nossa, uma experiência única, né? Foi. Ô, Cris, e você tem um know-how, né, muito grande aqui, já passou por várias empresas conceituadas aqui na cidade de Londrina. E quando que foi o start para você criar a sua? Você falou que no período da pandemia você estava aí com 1 ano de casa, né? E o que te inspirou? Qual foi o start para você poder abrir a sua agência? Na verdade, fomos impulsionados, né? Não foi uma decisão assim, apesar de sempre as pessoas falarem, você tem que ter a tua empresa, você precisa ter a sua empresa, você precisa ajudar, né, empresários, o que você faz para os outros, você poderia fazer, né, tendo a sua própria agência. Mas eu sempre, assim, tive uma certa resistência, até pelo fato de viajar muito, um tempo ficar na Itália, enfim, já morei em outras cidades também. Então, esse fato de ser um pouco nômade, assim, eu tinha um pouco de receio da responsabilidade de ter uma empresa, né? A gente sabe que não é fácil tudo. Mas aí eu estava numa empresa que eu não sabia, eu tinha entrado numa agência que não estava muito bem financeiramente, eu só descobri isso quando eu comecei a trabalhar, que eu fui fazer a gestão dessa empresa. Não posso citar nomes, tá, gente? Por favor, não posso citar nomes para não expor ninguém, né? E aí, quando eu descobri isso, saí dali, né, sem salário, né, sem acerto, e aí fui impulsionada. Meu sócio, na época, era meu colega de trabalho, ele falava, você tem que abrir uma agência, abre uma agência que nós vamos trabalhar junto. E eu falava assim, como? Não dá para eu abrir uma agência agora, assim, sem recursos. Eu tinha voltado da Europa há pouco tempo, então eu não tinha ainda, assim, tinha, lógico, uma boa experiência do mercado, mas eu não tinha o networking atual ali, né, porque pessoas mais antigas que eu conhecia, que eu tinha passado por outros lugares. Então eu achava que não era o momento ainda de eu abrir uma agência, né, porque eu falei, como que eu vou abrir agora? E clientes? Inclusive, fui visitar você, né, na época. Foi, quando eu te conheci. Aí... Só aproveitando o gancho, você sabe que tem uma história muito legal? Eu te conheci, né, nessa reunião empresarial, e tinha a Nayara que trabalhava comigo há algum tempo. E quando a gente foi para a reunião, depois que saiu da reunião, ela virou para mim e falou assim, Dri, ela, antes de trabalhar comigo, ela tinha feito entrevistas de emprego em uma outra agência, né? Eu trabalhei numa empresa e ela nessa agência. Ela que me entrevistou, ela tem um currículo incrível, ela já foi pro exterior e tal. E ela pediu isso, pediu aquilo, saiu te elogiando, menina, quando fez a entrevista com você. Que bacana. Eu fico feliz, né, de saber disso.
E aí, assim, essa empresa não estava muito bem, né? Acabei saindo, assim, sem salário, sem nada. E aí era final de ano. Falei, onde eu vou trabalhar? Nenhuma agência contrata, né? Final de ano, porque todo mundo para e tal. E aí esse meu sócio teve a ideia, vamos abrir uma agência, né? Juntos, o Geisiel, que hoje está na Inglaterra. Respeito demais, um carinho enorme para ele, um ser humano, assim, incrível. E aí ele deu a ideia, eu falei, vamos ver, Geis, daí nós dois, vamos orar? Vamos colocar diante de Deus isso? Se for da vontade de Deus, aí a gente vai fazer. Então ele foi lá, conversou com a esposa dele, eu conversei com meu marido na época. E aí ele veio no outro dia para a empresa, Cris, falei com a minha esposa e tá tudo certo, ela também achou bacana, ela mesmo também veio me sugerir isso. E tipo assim, deu muito certo. E aí nós abrimos a agência, eu e ele, só nós dois, com a cara e com a coragem. E foi incrível, assim, que realmente nós abrimos pela fé. Porque eu e ele, nós saímos sem acerto nenhum da empresa. E aí, assim, sem recursos, né? Porque, enfim, estava ali trabalhando e esperando receber. Nós falamos, não, a gente vai abrir e vamos crer que Deus vai fazer. Vai abrir com nós alugamos uma sala, tudo. Compramos mesa, cadeira, tudo pela fé. Nós mudamos na agência sem cliente nenhum. Nós mudamos na agência, nós fechamos nosso primeiro cliente. Um cliente bem, bem bacana, né? E aí foi muito legal, porque a gente viu realmente Deus, mais uma vez, trabalhando a nosso favor, agindo, a gente tendo fé, né? Eu falo assim, primeiro a gente põe o pé, né? Depois Deus põe o chão, porque a gente precisa confiar, né? Então, foi um momento que a gente teve que ter fé ali para tomar essa atitude de abrir a empresa. E depois das coisas foram acontecendo, Adriano, porque a gente sempre se dedicou. Ele também é um ser humano incrível, um ótimo profissional, super dedicado. E a gente foi se dedicando, né? E aí, trazendo agora um pouco por que uma empresa full service, né? Porque a Valente é uma empresa full service. É que naquele momento, a minha experiência de mercado, eu entendi o que o mercado precisava. E aí, quando eu abri a empresa, né, as pessoas falavam assim, mas você é louca, você vai abrir agência? Ninguém confia mais em agência. A agência é totalmente descredibilizada. O mercado é totalmente prostituído. Naquele momento, eu fiz assim até uma reflexão. O mercado é prostituído, né? As pessoas são, sei lá, trabalharam e não pensaram, né, na reputação delas. Mas eu posso fazer a minha história, eu posso fazer diferente. Se o mercado é assim, eu não sou assim. Eu não posso me colocar no mesmo patamar do mercado. Eu não quero ser nomeada como as pessoas são. Então eu vou mostrar meu trabalho. E vai ser trabalhando que as pessoas vão me conhecer, né? E foi assim que a gente começou. Uau, sensacional. E tá aí há quase 5 anos, Quase 5 né? anos, Que história inspiradora, show. E mais uma vez eu volto a falar, né? Que vem lá da palavra, né? Deus ajuda quem cedo madruga e ele gosta de pessoas ousadas e corajosas. E deu pra ver que todo o tempo vocês foram ousados e corajosos. Por isso a escolha do nome. Claro, eu tô dando... Hoje aqui eu tô contando alguns fatos da minha vida, mas sem poder aprofundar muito, porque a gente sabe, a gente não tem muito tempo para falar. Mas durante a minha história, eu acredito que a palavra que melhor me define é a valentia. Então, por isso o nome Valente da nossa empresa, né? Valente Comunicação e Marketing. O nome Valente justamente porque na minha vida sempre eu precisei ser valente. Então, ou na vida pessoal, ou nos negócios, né? Nos relacionamentos, a gente precisa ser valente, né? Que é você ser corajoso, é você ser resiliente, né? Então, você precisa não deixar que os problemas, né, te dominem. Você precisa dominar, você precisa ser valente, né? Eu falo, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, os nossos problemas ficam pequenininhos. Às vezes a gente acha que o problema é tão grande, aí bate aqui, eu sou maior, porque eu sou filha do Todo-Poderoso, né? Que lindo, nome lindo, viu, Cris? Valente. Obrigada. Pessoal, seguem lá, o Instagram é Valente Comunicações? É Valente Comunicação e Marketing. Valente Comunicação e Marketing. E segue a Cris também, gente. O Instagram dela tá aqui na tela pra vocês. A Cris, você viu que história mais linda, gente? Inspiração
inspiração de mulher, de pessoa, né? E além de ser valente, inspiração, eu tô aqui, sabe que eu tô de olho, Cris? A sua pele é sensacional. Ai, que mulher bonita. Além de inteligente, valente, profissional, guerreira, ousada, corajosa. Agora, conte esse segredinho, que esse cabelo, assim, né, com todo respeito. Eu falo que quando é bonita, a gente tem que elogiar, né? Mulher elogia. Gente, tem os clientes também que ajudam, né, da área da estética e ajudam também, né? Mas eu acho que é isso de... Talvez isso que você fala, essa beleza, eu acho que vem de dentro, né? Uhum. Eu acho que quando a gente tá bem com a gente mesmo... Claro, estou com uns quilinhos a mais, né? Estou aí no processo para emagrecer. Mas eu acredito, assim, que quando você está bem com você mesmo, com a tua vida, com a tua história, eu acho que isso reflete no teu lado pessoal, no teu lado profissional. E aí, lógico, eu acho que... E isso até é comprovado, né, na própria medicina, né? Que você pode ver, quando a gente tem muitos problemas de saúde, é porque a gente não está bem. Então, o nosso corpo fala, né? Uhum. Então, eu acredito, claro, eu sou uma mulher vaidosa, eu acho que é muito importante as mulheres hoje se cuidarem, né? Eu já sou uma mulher de 43 anos, gente, já tô ficando velha, mas velha eu busco... não, experiente. Estou madura, mas eu gosto, lógico, de me cuidar, de olhar para o espelho e me sentir bem, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa se amar, apesar de tudo, às vezes você olhar assim, hoje eu tô, né, não tô muito bem, ou eu tô um pouquinho acima do peso, mas você olhar e você se amar da maneira como Deus te fez, né? E claro, nada impede de você buscar, né, mecanismos para que você se sinta um pouco melhor. Eu tô com uma ruguinha aqui, vou fazer um botox, vou pintar meu cabelo, eu vou me arrumar, vou fazer uma maquiagem, né? É importante ter esse autocuidado, né? Vou procurar viver na minha melhor versão dentro das minhas condições. Sim, né? Com certeza. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho recurso. Mas às vezes você mesmo, você pode fazer as coisas em casa pra você se cuidar, né? Só um momento que você tira pra você se olhar no espelho, pra você se cuidar, pra você se olhar, pra você, né, fazer uma reflexão. Os meus cabelos brancos, eles fazem parte da minha história, né? Graças a Deus que eu vivi até aqui. Muita gente não teve oportunidade, né? Às vezes a gente fala, tô ficando velha. Mas acho que tudo a gente tem que olhar de uma maneira positiva, não é? Uau! E falando isso, né, dentro das nossas condições e beleza, Sim. que o nosso interior reflete, né, no nosso exterior, né? Tudo Com isso certeza. Eu queria trazer uma dica de milhões aí, gente, para você viver, ficar na sua melhor performance, sabe? Que é o nosso merchan, porque sem o nosso merchan, isso aqui não acontece. Para vocês que querem ficar aí com o cabelo bonito, a pele bonita, hidratada, igual assim da nossa super convidada, Serviço Azul e com as unhas bem feitas, gente. E produtos BBB do jeito que a gente gosta, bom, bonito e barato, de qualidade. Eu vim falar da Fini Power Cosméticos, gente. Fini Power Cosméticos, eles ajudam você na sua melhor beleza. Eles transformam com aqueles produtos milagrosos que a gente tanto gosta, seja para a hidratação do seu cabelo, para crescimento, para fortalecimento, tudo que você precisa para o seu cabelo, shampoo, condicionador, eles têm. Eu sou suspeita a falar, eu sou loira, e quem é loira sabe, né, gente? Eles têm uns cremes matizantes, shampoo e condicionador que você pode utilizar todos os dias, que parece que você saiu assim do salão de beleza, linda, maravilhosa, poderosa. Eu amo, 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 tá? E seja para sua pele, que eles têm produtos para vários tipos de pele. Você que é negra, você que é mulata, né? Você que é branca, amarela, eles têm tudo. E o melhor disso tudo, gente, eles entregam no conforto da sua casa. Agora, se você quiser, gente, uma grana extra, ou para você que está desempregado, eles também é a opção certa para você. Sabe por quê? Eles oferecem essa oportunidade, né, para você revender os produtos dele em qualquer lugar do Brasil. Então, entre em contato com a Fini Power Cosméticos. Eu vou mostrar aqui alguns produtinhos que eles têm, que você pode revender pela internet, vender para suas amigas, fazer a sua renda oficial ou mesmo a renda extra. Muitas mulheres mudaram de vida, começaram a trabalhar dentro da sua casa. Algumas que têm filhos não conseguem ir para fora, né, no mercado de trabalho, elas trabalham ali do lado da sua família, com os filhos, vendendo esses produtos aqui que são maravilhosos e
de resultado. Tem um videozinho aqui, confere aqui que eu vou mostrar para vocês esses produtos da Finipower Cosmético. Olha só. Kit de tratamento pós-química, loiros, cronograma capilar, entre outros. Gente, é para todos. Perfumes, olha só. A fragrância Finipower é mais do que perfume. Olha só. Conquiste a sua independência financeira, que eu falei para vocês. Cadastre e venha fazer parte dessa equipe de sucesso. Gente, quem é que não gosta de dinheiro e ficar bonita, não é? É o que todo mundo gosta, gente. Entre em contato com o Instagram deles, Finipower Cosméticos. Chama eles lá no link, lá, ó. Eles vão te tirar todas as dúvidas para vocês, eles encaminham e você pode vender através das redes sociais. Gente, vale muito a pena. E uma mulher cheirosa e não quer guerra com ninguém. Eu já tô até pensando para me ganhar uma renda extra aqui, viu, Cris? Porque dinheiro é bom demais, né? É bom. Olha que combinação, dinheiro e ficar bonita. Sim, perfeito. Ixi, é o que toda mulher quer, né? Verdade. Então, gente, Finipower Cosmético, entre em contato com eles e saiba mais. Ô, Cris, e nesse bate-papo gostoso aqui, né? Você que teve diversas experiências ao longo da sua vida, qual foi o maior desafio? Eu acho que foram vários desafios, né? Mas, assim, eu tenho 4 filhos, né? Um dos filhos foi diagnosticado com autismo na Itália. E foi uma situação muito dolorosa. Porque quando você tem situações difíceis na sua vida, mas é você, né? Enfim, você luta, você faz, você, né, supera. Mas você vê um filho sofrendo, é muito difícil, né? E eu tenho uma carta até dos médicos de neuropsiquiatria infantil na Itália que encaminhavam meu filho para uma aposentadoria por invalidez. E aquele dia, assim, teve um diagnóstico, né, quando eu recebi essa carta, que meu filho, ele não teria mais, assim, chances, digamos assim, né, que foi feito o diagnóstico e realmente ele não teria mais como avançar, né, dali era aquela situação e pronto. Ia ficar vegetando naquele... ia ficar vivendo aquela situação, ele tinha muitas crises. E receber uma notícia dessa, eu recebi uma notícia dessa em 2008 para 2009 ali, era muito novo a palavra autismo. Eu não sabia o que era autismo, a gente não tinha informações, a internet não era como era hoje, que você tinha facilidade de pesquisar e de saber. Então aquilo para mim era muito delicado, porque eu não sabia onde pegar informações. Eu ouvia os médicos, que os médicos me falavam, eu acreditava, e era tudo muito difícil, assim, dentro do diagnóstico que eles davam. E ver meu filho daquela maneira, sofrendo, era muito doloroso, né? Então eu acho que foi o meu maior desafio, foi viver essa situação de ser uma mãe de um filho atípico, né? De viver uma situação de autismo. E aí, por isso que eu falo, sempre a minha vida é baseada na dependência de Deus, né? Hoje meu filho está curado. Né? Faz faculdade, namora, trabalha comigo na minha empresa e ver, assim, olhar o passado, ver o que ele era e o que ele é hoje, né? É completamente diferente. E claro, se você está assistindo, vai falar, mas autismo não tem cura, né? A gente sabe que a medicina não tem, mas para Deus tem, né? E eu vivo isso dentro da minha casa. Um filho que não se relacionava, né, com ninguém, ele vivia dentro do mundo dele, tinha muita dificuldade, né, em várias questões. Também não quero expor ele, né, porque é algumas situações bem delicadas, assim. Mas que naquele momento eu não imaginava. Eu não dei entrada na Itália no processo de invalidez dele. Naquele dia que eu saí dali, eu entrei no carro, chorei muito. E eu lembro que eu falei para Deus, falei, eu não vou tocar em €1, que era euro, né? Seria em euro, dessa aposentadoria. Eu não vou atrás desse benefício, porque eu quero meu filho curado. Eu quero que um dia meu filho namore, eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho se case, eu quero que ele tenha a vida dele normal, como toda pessoa. E foi isso, foi assim. Voltei para o Brasil. Depois de um tempo ele foi melhorando, né? Nós oramos muito por isso. E foi Deus quem fez, assim, né? Esse milagre.
Mais uma vez você viu Deus acima de tudo, a fé, né? Quando eu falo, quando arde o nosso coração, a gente tem certeza, e mãe tem, né? A mãe essa de profetizar na vida do filho, né? Esse dom, né? A gente tem que crer, né? Eu falo, se você olhar para a circunstância, tudo que você for olhar na sua vida, se você olhar de mais difícil, você falar, isso não tem jeito, né? Não tem jeito para o homem, por isso que entra Deus. Porque aquilo que a gente pode fazer, a gente faz. Aquilo que a gente não pode, é só Deus que vai fazer. Exato. E a gente tem que confiar nele, né? A gente faz o nosso possível e Deus faz o impossível. É verdade. Uau, sensacional. Ô, Cris, e qual o seu maior objetivo de vida hoje? Olha, claro, acho que aquilo que eu já estou vivendo, né? De poder... Primeira coisa, acho que pessoal, né? De viver um casamento... com alguém que me ama, que me respeita, que respeita os meus filhos, né? São filhos de relacionamentos anteriores. Eu tenho 4 filhos maravilhosos, minha razão de viver, né? E acho que assim são eles que me impulsionam a ser um ser humano melhor, né? Eu quero que um dia que eu deixe meu legado, né? Que eles olham assim, poxa, olha a vida deles, assim, a minha mãe foi uma pessoa bacana, admiro minha mãe. Eu quero, é isso que eu quero deixar para eles, sabe? Minha mãe era forte, o que minha mãe faria? Minha mãe tinha fé. Nessa situação difícil, o que minha mãe falaria, sabe? É isso que eu espero deixar, o legado para os meus filhos, né? Mas, atualmente, é fazer o que eu estou fazendo, de poder ajudar empresas, né? Empresários a alavancarem seus negócios, poder fazer a diferença na vida das pessoas, né? Hoje a gente tem uma empresa que ajuda né, empresários a alavancarem, né, os seus negócios, a venderem mais, a se posicionarem de maneira correta no mercado, sempre com muito, eu digo assim, muita transparência, muita dedicação, né? A gente sabe que não é fácil ser empresário no Brasil. Então, eu também sou empresária, então eu tenho essa empatia pelas dores dos empresários, né? Então, hoje eu poder usar o meu conhecimento a favor disso, né? Tudo aquilo que eu vivi, que eu estudei, eu não paro de estudar, eu amo estudar. Então, poder trazer esse meu conhecimento, né? Para que eles possam vender mais seus produtos ou seus serviços, né? E lógico, a gente também faz um trabalho aí de assessoria com influencers, né? Influencers também têm que saber se posicionar, eles também são um produto, né? Então, um produto ele precisa ser vendável, a imagem é muito importante. Então, é isso que nós ajudamos, né? Eu, minha empresa, minha equipe, ajuda empresas ou influencers a se posicionarem de maneira correta no mercado. Nós fazemos esse processo também de ajudá-los, né? De fazer essa comercialização dos produtos que eles têm. Então, isso é muito legal, é gratificante, porque hoje eu posso fazer aquilo que eu amo, né? Então, acho que quando você faz aquilo que você ama, você é realizada, né? Uau! E alguma vez você já pensou em desistir? Você diz da minha profissão ou da sua profissão? Porque assim, foram vários e vários desafios para você chegar até onde você está hoje, né? E em algum momento deles você, esse aqui não é para mim, eu vou largar, eu não quero mais trabalhar nessa área, vou fechar a porta da empresa, eu vou embora. Não, desde que eu tenho a Valente, não. Assim, no sentido, claro, tem dias que você fica mais, né, triste, acontecem situações. Ali na transição, quando o meu sócio saiu, né? Eu comprei a sociedade, foi muito desafiador, né? A gente tem desafios todo dia, mas eu digo assim, não dá para você falar, vou jogar a toalha, porque, enfim, né? É uma construção, são conquistas. Agora, antes de eu ter agência, sim, eu já até tentei sair da área, mas eu nunca consegui, sabe? Eu falei, não, é o meu propósito. Então, quando você tenta sair de algo que é o teu propósito, de alguma maneira Deus te traz de volta, né? Então é o que eu sinto, eu me sinto realizada. Eu amo a minha área, por isso que eu tenho essa sede de conhecimento, eu não paro de estudar, né? Quem me conhece de perto, meus filhos, meu marido, minha mãe, sabe que eu estou constantemente estudando.
Sou bem workaholic, tô tentando diminuir, porque a gente precisa também desacelerar em algumas situações. Mas, assim, desistir antes de ter agência, sim, mas depois, não. Eu tenho trabalhado bastante isso, no sentido que é o meu propósito e é o que eu quero fazer. Uau! Né? Ô, Cris, e hoje, na era de hoje, né? Seja você com a sua agência conceituada, você que atende bastante influencers, né? Bem conceituados da cidade, a gente sabe que sempre tem, eu falo, os maldosos de plantão, os haters, né? E como que você lida com as críticas, às vezes até com os invejosos? Eu acho que a gente tem que ter um filtro ligado o tempo todo, porque se você for ouvir, né, essas pessoas, você vai paralisar, você não vai avançar. Então, acho que tudo aquilo que impede você de avançar, você não pode dar ouvidos. A gente tem que dar ouvidos a coisas boas, por isso que a gente tem que estar esse filtro ligado. O que você vê, você sabe quem é você sabe o que você quer, né? Então, isso tem que estar muito bem dentro de você. Isso tem que ser trabalhado, né? Eu sei a pessoa que eu sou, eu sei os meus valores, eu tenho os meus princípios. Então, não dá voz para idiota, né? Porque vai ter sempre. A gente tem o maior exemplo, né? Jesus foi uma pessoa muito boa, né? E ele recebeu muitas críticas, né? Então, eu falo assim, Jesus não agradou a gente. A gente também não vai agradar. Então, claro, dentro dessa assessoria que a gente dá para as empresas, né, e influencers, a gente sabe que tem situações que a gente pode evitar. Eu não estou dizendo para você não deixar essa sua essência, né? Você precisa demonstrar quem realmente você é. Você não precisa ser um personagem. Mas tem coisas que você pode se poupar. Então, coisas que você sabe que você vai trazer à luz e que vai realmente vão te detonar e podem até te cancelar, avalia. Mas, se isso acontecer, pegue um filtro, né? Porque realmente hoje tem pessoas maldosas, as pessoas são invejosas, as pessoas não querem ver você feliz, elas vão estar sempre te criticando, né? Que nem agora eu tô falando para um monte de gente. Muitas pessoas podem me ouvir, gostar da minha história, outras podem me criticar pelas minhas escolhas. Até por você falar de Deus, você é criticado. Por você fazer seu trabalho, você é criticado. Então, se a gente olhar para as pessoas, a gente não faz nada, né? Então, a gente tem que ter isso bem definido dentro da gente, para que as pessoas não comecem a minar, sabe? Porque senão, daqui a pouco, você não faz nada. Você não trabalha, você não estuda, você não consegue amar, você não consegue ter uma vida social, né? Porque daqui a pouco você não quer se expor. Porque eu não posso fazer isso porque fulano vai me julgar, não posso fazer aquilo porque vai me julgar. As pessoas vão te julgar de qualquer jeito, né? Então, liga o filtro aí e quem quer realmente o teu bem, você sabe. Quem você vê que não quer, deixa de lado, né? Ela faz essa conexão aí do filtro ativo, filtro bom, filtro não bom, assim, liga o Wi-Fi com Deus e ele vai mostrar o que é bom e o que não é. Não deixar isso afetar a vida da gente, né? E realmente a internet hoje, ela não poupa ninguém, né? Eu falo, ela tem o poder de te alavancar, mas ela também tem o poder de te destruir. E isso é muito rápido. Então, se você não tiver preparado, né? Por isso que eu falo, às vezes, a questão da gente entender o que a gente vai demonstrar. Se isso você vai trazer à tona, esteja preparado para as críticas, porque elas vão vir. E grande parte não é construtiva, né? A gente sabe que é destrutiva. Eu falo, as pessoas querem te ver bem, não melhores que ela. Né? E a gente precisa praticar isso, né, gente? Porque, assim, principalmente no nosso mundo, no mundo de empreendedorismo feminino, a gente tem vivido isso das mulheres se ajudarem, né? Vibrarem umas com as outras. Eu venho de um mercado, eu trabalho na área há 25 anos. Nem sempre foi assim. Hoje eu posso, sim, ter minha agência, mas se fosse há uns anos atrás, meu Deus, era muito difícil, né?
Então, é isso, né? Tem muita gente que não quer te ver bem. Então, a gente precisa realmente ser resiliente também nesse sentido independente do que você vai ouvir, continue, avance. Né? Eu falo assim, eu uso, né? Eu pego quando contém essas adversidades que sempre tem, como combustível para minha vida, sabe? Eu prefiro nem ficar sabendo, eu não gosto, nem ficar sabendo o que tá falando. Se tá falando é porque tá incomodando, né? Se tá falando é porque tá incomodando, porque se não estivesse incomodando, não ia estar falando. Verdade. E é proporcional, né? As pessoas falarem de você, as pessoas deixarem de seguir você, as pessoas começarem a seguir você. O seu crescimento é proporcional a tudo, né? E como você mesmo trouxe, se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, quem dirá nós seres humanos, né? Que é falho, gente. Lógico, a gente, como ser humano, a gente procura sempre evoluir, aprender, né? Não cometer os mesmos erros. Mas a gente é passível de erro, a gente é humano, né? E só que, lógico, hoje a gente tem esse cancelamento, tá delicado, né? Porque realmente, lógico, tem coisas que a gente sabe que são extremamente delicadas, né? Então, que merecem, de certa maneira, né, um cancelamento, porque são coisas que são inadmissíveis. Mas tem coisas que não tem necessidade, né? Então, a gente precisa realmente filtrar na hora de receber essas críticas. E a internet, ela tá ali, e as pessoas vão realmente comentar, né? Então, a gente não pode se deixar abalar por isso, né? Você é uma mulher muito sábia. Parabéns, Cris. Ai, obrigada. E a gente queria te conhecer um pouquinho mais, tá? Ó, esse aqui é pegadinha, hein, gente? Ó, antes da gente conhecer um pouquinho mais dos valores e princípios da Cris aqui, eu queria pedir para você que está nos assistindo, se inscreve aqui no nosso canal, aproveita que você está aqui, vamos juntos compartilhar tudo que Londrina e região tem de melhor, gente, não custa nada e você vai nos ajudar a levar essas informações, essas histórias de milhões que acontece aqui no nosso Estúdio Podcast para muito mais pessoas, tá? Se inscreve aqui, Estúdio Podcast Londrina, ativa o sininho porque toda semana tem só convidados e convidadas, gente, para lá especiais. Indique para 3 pessoas, não custa nada para você e você vai fazer um grande bem para todo mundo, né? Ô, Cris, e a gente conheceu um pouquinho da sua história pessoal, um pouquinho da sua história profissional, viu quanto que você é uma mulher de fé, valente, né? Eu nunca mais vou esquecer, valente. Mas eu tenho umas perguntas, não é nem umas perguntinhas, eu vou te falar umas palavrinhas e eu queria que você falasse a primeira coisa que vier na sua cabeça, pode ser? Combinado? Combinado. Bora lá. Deus. Tudo. Amor. Essencial. Fé. Meu combustível. Medo. De não agradar a Deus. Família. Minha base. Uma inspiração. Minha vida. Como você se vê daqui a 5 e 10 anos? Realizada. Com mais alguns sonhos concretizados. Trabalhando para isso, né? Alimentação saudável ou guloseima? Hoje, guloseima. Atividade física ou sedentarismo? Eu acho que é importante a atividade física. CLT ou empreender? Empreender. Acordar cedo ou dormir tarde? Acho que os dois. Ler ou televisão? Ler. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza, inclusive esse que eu tô participando, né, gente? Uau, sensacional. E a gente trouxe uma fotinha aqui sua, um momento surpresa. Ai, meu Deus. E eu queria que você falasse um pouquinho dela pra gente. Vamos lá. Ai, que lindo. Qual que é o significado dessa foto pra você? Amor incondicional, né? Tá faltando um aí, gente, porque assim, essa daí foi uma viagem que a gente fez pra Itália. Foi a minha última viagem, na verdade, né? E um dos meus filhos, ele não foi porque ele estava terminando o ensino médio. E aí ele não quis parar, né? Porque era o último ano ali. E aí nós fomos, foi eu e os 3 filhos, então faltou um. Mas ele estava ali no meu coração, de qualquer maneira. Não estava ali presente, mas estava ali no meu coraçãozinho. E, então, essas pessoas são muito importantes para mim. Eu vivo por elas, né? Uau, sua família. Ali tá meu marido, meus 3 filhos, né?
Hoje estão bem maiores, né? Já faz alguns anos essa foto. Lógico, faltou minha mãe também ali, né? Meu pai, mas vivo por eles. Uau! Família linda, viu? Parabéns. Não é por nada não, meus filhos são lindos. Olha, meu marido família também. linda. São meus amores. Olha, que gostoso. A gente até entrou lá no seu Instagram, ficou procurando. Falei assim, a gente stalkeou o seu Instagram, Cris. Porque, filho, é uma coisa tremenda, né? Vamos procurar todas. Acho que a gente olhou desde a sua primeira postagem, saiu curtindo. Você vai ver, só deu estúdio lá, curtindo tudo. Que legal. É porque você sabe como é que é filho, né? Adolescente não quer tirar foto, aí um tá na casa da namorada um dia, o outro tá trabalhando, o outro não quer sair na foto. Mas essa daí foi a nossa foto, né, lá na Itália, última vez que a gente esteve lá. Uau, família linda. Ali é do Omo atrás, é um cartão postal ali. Olha, da Itália. Linda e abençoada, parabéns. Amém, obrigada. Você é uma mulher muito sábia, né? Eu falo assim, eis a diferença de uma mulher sábia e uma mulher inteligente, né? Cheia de conhecimentos, porque eu falo, a gente vê muitas pessoas, eu tenho conhecimento, eu faço faculdade disso, fiz pós disso, vivo estudando. Eu falo, você chega a ser uma mente obesa, ter uma mente obesa de conhecimentos, e guarda tudo para ela, não compartilha nada. Então, nada adianta você ter muito conhecimento e reter para você se você não vai transbordar na vida de outras pessoas com o seu conhecimento. Sim. E eu falo que a mulher sábia, ela tem todo esse conhecimento e ela tem essa sabedoria de compartilhar, de ensinar, de transformar a vida de outras pessoas. Porque esse é o nosso propósito aqui, né? Sim. Na Terra. Transbordar na vida de outras pessoas, e a gente vê que, além da sua fé, né, você é uma mulher que transborda na vida de outras pessoas, seja na sua família, seus clientes internos, seus clientes externos, e você faz isso tudo com muito amor, né? Eu falo, você tem uma luz interna que é de dentro para fora, uma mulher inspiradora, linda. Obrigada pelo carinho, pelas palavras lindas, né? Eu acho que a base de tudo é fazer com amor, né? Quando você ama o que você faz, você se dedica, as coisas acontecem, né? É muito importante a transparência nas relações, né? Sejam profissionais, né? Sejam pessoais. Então é o que eu tento trazer para minha vida, lógico, buscar, né? Aprender a cada dia mais. A gente está em constante aprendizado. Eu falo, conhecimento nunca é demais. Mas claro, você também adquirir conhecimento sem você poder colocar em prática, não tem um porquê, né? Então hoje eu tento trazer isso para os meus negócios, né? Principalmente o fato da Valente ser uma empresa full service, a gente tem muita empatia também, porque atrás de todo empresário também tem uma história, né? Também tem dores. E o que a gente faz hoje? A gente tenta trabalhar isso nas necessidades dos nossos clientes. Acho que hoje o nosso maior diferencial no mercado, né, da comunicação e do marketing, é o envolvimento com o cliente, para entender realmente o que ele precisa, né? Muitas vezes ele nos contrata porque ele tem uma expectativa achando que ele tem um problema. E quando a gente vai e realmente conhece e se envolve no negócio dele, a gente entende 360, pelo fato da empresa ser full service, né? A gente consegue ter esse olhar 360 e poder ajudá-lo realmente naquilo que ele precisa. E depois ele vai colher os frutos disso, né? Então, é isso, né? Eu tento ser o mais transparente possível nas minhas relações, porque é muito legal depois o feedback dos clientes, sabe? Eu acho que isso, nenhum dinheiro paga. O fato, assim, às vezes, lógico, o dinheiro é consequência, mas você ser reconhecido por aquilo que você fez, eu acho que esse é o maior pagamento que eu tenho recebido hoje, né? Eu acho que é o que tem feito diferença na minha vida, receber esse feedback dos meus clientes, lá, poxa, eu gosto demais do seu trabalho, fez a diferença na minha vida, da minha empresa, entendeu? Então é o que eu carrego comigo, né? É a minha forma de trabalhar. É aquilo que eu volto, quando eu até te falei, em relação a quando nós abrimos a empresa. As pessoas falavam assim, mas você vai abrir uma empresa? Ninguém quer contratar uma agência. Então nós tivemos um trabalho maior, né? E que levou mais tempo. E que ainda hoje, né? O mercado, muitas pessoas ainda não nos conhecem, né? Mas o mercado por si tem falado, né? Hoje nossos maiores vendedores são os nossos clientes.
Então, isso para a gente é gratificante, né? De saber que os nossos clientes nos vendem, né? Eles, pela experiência que eles têm positivamente, do nosso cuidado, nosso zelo, nosso amor em cada processo, sabe? Eu acho que isso é fundamental para que o negócio dê certo. Porque não adianta você querer oferecer tantas coisas se você não traz resultados reais para o cliente. Então, acho que é isso, né? A gente, quando faz com amor, com cuidado, os resultados vêm e, consequentemente, você colhe os frutos, né? Sensacional, sensacional. Ô, Cris, e hoje, dentro da empresa, você atende todo segmento? Todo segmento. A gente atende a área da gastronomia, tem diversos clientes. Eu não vou falar nomes aqui, porque senão a gente pode esquecer de algum também e fica chato também, não é o propósito já passaram, ou tem outros clientes que já passaram, às vezes vocês atendem por job. A gente tem vários clientes, então, de gastronomia, nós atendemos banco, né? Nós atendemos clientes de fora do Brasil, atendemos clientes nos Estados Unidos, atendemos clientes na Inglaterra, atendemos clientes fora de Londrina, do agro, a parte de estética, né? Nós atendemos. Então, tem de tudo um pouco, gente. Mercado. Mas quem está nos assistindo, né? Você que é empresário, conhece um empresário, uma empresária, trabalha, de repente está precisando dar um up lá, né? Na empresa, assim, todas as áreas. Ou você que vai começar também o negócio, né? Porque nossa empresa é uma empresa full service. Então, tudo começa ali, desde criação e desenvolvimento de uma marca, né, até a divulgação dela, em todos os canais. Então, a gente trabalha com mídias offline, online, então, a parte de gestão de tráfego, que é muito forte, né, gerenciamento das redes sociais, mas o posicionamento e reposicionamento de uma marca. Porque se uma marca ela não se posiciona da maneira correta, ela não consegue conversar com esse público, ela não consegue ser percebida da maneira correta. E é o que vem muito para a nossa empresa, né? Essa parte do posicionamento ou reposicionamento, que a gente chama de rebranding, né? Que é como essa marca vai ser percebida no mercado. E aí, lógico, toda a parte de desenvolvimento de materiais digitais ou gráficos, né? A gente desenvolve. Então, é bem amplo, né? Construção de site, né? Às vezes a pessoa precisa de um site, enfim, não quero contratar uma agência fixa, mas eu preciso de trabalhos pontuais, nós fazemos, né? Então, hoje eu tenho clientes que são clientes por FII mensal, são clientes fixos da agência, pagam uma mensalidade e eles têm um pacote de serviço, mas eu também tenho muitos clientes por job, que são aqueles clientes bem pontuais. Eu quero fazer um catálogo novo, eu quero construir um site, eu preciso de um material específico, eu preciso de uma apresentação, preciso de fazer a divulgação de um evento. Então, eventos, por exemplo, desde ali toda da comunicação, né, da identidade visual desse evento, até a divulgação dele, a gente consegue realizar, né? Então, nosso trabalho é bem completo. Por isso que a gente se posicionou. Se vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão ver, né? É comunicação full service, é inteligência em comunicação full service. Então, tudo que o cliente precisa e tudo parte de uma consultoria, que é entender realmente o que esse cliente precisa, né? Aí a gente faz um planejamento estratégico. Claro, tem cliente só de rede social hoje, né? Porque às vezes os clientes, eu preciso aqui, às vezes faz um processo de rebranding, depois foca em rede social, enfim. Somos bem flexíveis em relação a isso. Uau, show de bola, hein? Show de bola. E uma coisa que você trouxe que está muito em alta são a questão do marketing de influência, né? Para os digitais influencers. Para você que é digital influencer, conhece algum, né? E não tem ninguém para ajudar. Como que você consegue ajudar a esses profissionais? Essa parte dos influencers é bem bacana o que a gente trabalha, porque também nós construímos a imagem desse influencer, como ele também quer ser visto no mercado, com que nicho ele vai trabalhar, porque é através desse nicho que as marcas vão investir nas redes sociais deles, né? Então a gente consegue fazer esse trabalho de ajudá-lo nesse processo e também fazer a assessoria dele, né? Nesse processo inicial, a gente verifica tudo que ele precisa de material, se ele precisa desenvolver uma marca, se ele precisa desenvolver um Media Kit,
né? Tem alguns influencers que não são assessorados por nós, mas que nós desenvolvemos os materiais de divulgação deles. Alguns a gente faz o gerenciamento mesmo da rede social, de criar os posts, fazer, né, criar esse conteúdo e também fazer assessoria junto às empresas. Então, as empresas que têm uma determinada exigência, eles querem atingir um determinado público, eles entram em contato com a nossa empresa e a gente vai ali ajudar qual dos influencers que hoje a gente faz assessoria que tem esse público que ele quer conversar. Uhum. Então é bem Você legal. vai direcionar de uma maneira mais assertiva Sim, no mercado, né? Sim. Então, por exemplo, ele tem um produto que ele quer vender para dona de casa. Aí eu tenho uma influencer que tem esse trabalho junto com esse público. Eu busco uma pessoa que para vender moda e que tem essa presença muito forte, que gosta de moda, que as mulheres vão se identificar com ela. Daí tem uma outra pessoa, uma outra influencer que a gente tem, né, no nosso casting, que também pode falar com esse determinado público. Então é bem legal porque nós temos a visão como agência daquilo que realmente o cliente precisa. Claro que nós temos também contato com várias agências. Então, as agências procuram para fazer essa parceria com os nossos assessorados, né? Então, é bem legal. Uau, sensacional. E trazendo resultados, né? Que é Com o que certeza, hoje, né? Muito marketing de influência que é isso, resultado. Né? E hoje a gente tem resultados incríveis nas redes sociais com esses influencers, com essas parcerias. O que a gente consegue fazer, né? Dar visibilidade para essa marca... através dos stories ou dos reels, a gente consegue até resultados muito mais efetivos do que com tráfego pago, né? Então, você consegue ser até mais assertivo. E questão de investimento também, né? Fala que você traz de uma maneira mais humanizada, Com né? certeza. Que conecta ali com as pessoas. E é legal também porque a gente pode também trabalhar conteúdos que eles não são, assim, tão explícitos como uma publi, né? Então, que a gente consegue, de repente, introduzir no dia a dia da pessoa e aquela pessoa, né, que é a seguidora da influencer, ela vai consumir aquela marca sem perceber. Uau, show Entendeu? de bola, hein? Ô, Cris, estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso bate-papo. Já estamos há mais de uma hora aqui. Nossa, né? gente, como passa, né? Ai, passa muito rápido. Eu sei que você tem muito mais histórias guardadinhas aí, viu, Cris? Gente, eu tentei resumir ao máximo. Ao máximo, de verdade. Já vou deixar aqui o segundo convite, né? De repente a gente faz uma pauta específica. Até porque você tem muita bagagem, né? Seja pessoal, profissional, para você ajudar as pessoas. Então, de repente, vê uma pauta ou volta para a parte 2 da Cris, porque eu sei que tem muita história de milhões aí que vai transformar a vida das pessoas, que é esse o nosso objetivo aqui, tá, Cris? E a gente gosta desse bate-papo aqui informal. Você tá aqui, sabe, não tem pauta, não foi nada combinado. É verdade, gente. Né? Até que ela me fez algumas perguntas aqui, não tinha me preparado. Nada combinado. Sim. Porque falar a pegada do podcast é poder ser você, de verdade. De forma natural, espontânea, Cris, né? Sim. Porque eu acho que quando tem uma pauta, aquela pergunta se a gente passa, fica uma coisa engessada, você vai querer formalizar uma frase lá na sua cabeça, vai tentar lembrar ela, vai ficar mecanizado. Então a gente gosta de ser igual a Cris. Foi você. Essa é a Cris, entendeu? Sim. Você não é aquela Cris engessada, formal, que está na empresa, que tem que ter aquela postura, tal. Essa é você com seus valores, com os seus princípios, que isso a gente conseguiu enxergar, né, de maneira muito clara e objetiva, né? Desde quando você pisou aqui, sabe? A vaidade, essa luz que eu te falei que você tem, né? Então, obrigada. Esse é o nosso objetivo aqui. E legal. Sem vínculo nenhum, eu falo, sem vínculo com política, né, que tem muitos lugares que você não pode falar, é para você ser você. A Cris autêntica, essa sou eu, Cris empresária, sou eu, Cris pessoa, esses são os meus valores, é dessa maneira que eu posso te ajudar. Então, por isso esse bate-papo que a gente gosta de deixar os convidados, né, bem à vontade. E vamos já combinar o segundo. Ai, vamos sim. Adorei, gente, contar um pouquinho da minha história para vocês. Claro, a gente tentou ser o mais objetivo possível, né, mas a gente sabe que às vezes não dá, porque devido ao tempo, né, mas com certeza a gente teria muitos podcasts aqui para falar. Vamos já combinar o outro. Ô, Cris, é o seu primeiro podcast? É o primeiro, gente, por que não pareça. Meu primeiro podcast. Esse é o primeiro de muitos, Cris. Legal. De muitos.
Ô, Cris, e agora nesses minutos finais? Não tem perguntinha, tá? Nem palavrinha. Não tem mais pegadinha. Não tem pegadinha. Eu queria deixar esse tempo para você, tá? É um tempo seu, use e abuse o tempo que você quiser. Para você, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, né? Para você que ficou até agora aqui, que chegou lá no início, está nos prestigiando até o final. Parabéns, tenho certeza que a sua melhor já teve vários insights. Deixa aqui nos comentários e se inscreve no nosso canal, indique para suas amigas, não deixe de nos ajudar a compartilhar tudo que Londrina tem de melhor. E ainda com essa pessoa incrível, essa mulher, essa empresária, esse negócio, você viu? Ela pode te ajudar em todas as áreas da sua vida. E, gente, todo mundo precisa de ajuda. É mentira se você falar para mim que não precisa de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda, de autoconhecimento, para a gente poder evoluir. Que muitas vezes a gente tem um olhar, acha que está fazendo certo, né? Fica ali naquela rotina, aquela mentalidade pequena, e a gente precisa de um olhar de fora, um olhar diferenciado, a pessoa que vai te falar a verdade. Mas saiba que a verdade dói. Nem sempre essa pessoa vai passar a mão na sua cabeça, mas essa pessoa você precisa ter do seu lado, uma pessoa confiável que vai te falar a verdade para a sua evolução. E a evolução em todas as áreas. E a Cris, a gente pôde ver aqui, né, essa trajetória, né? Você viu o currículo que ela tem, que ela trabalha o neuromarketing, trabalha a questão também profissional, pessoal, de evolução, de posicionamento em todas as áreas da sua vida. Então, entre em contato, segue ela nas redes sociais, a empresa dela, Valete Comunicação e Marketing, Cris Magaldi, tá? E olha, chama lá, vai lá tomar um café na agência dela, que eu vou, viu, Cris? Eu vou lá tomar um café, hein? Que eu adoro tomar um café. Vou lá ter umas conversinhas com ela. E eu queria, então, deixar, Cris, esses minutos seu. É uma frase, uma mensagem, uma reflexão, é um tempo seu, totalmente seu. Bom, duas coisas. Como a gente falou bastante aqui de vida profissional e pessoal, primeiro, dentro da minha vida profissional, eu queria deixar um recado para você que é empresário, empreendedor, precisa de ajuda nos teus negócios, precisa alavancar, às vezes não está satisfeito, não sabe por onde começar, ou você que tem um sonho de abrir o seu negócio e não sabe os primeiros passos do que precisa ser feito, eu me coloco à disposição para te ajudar. E também para as pessoas que estão nos ouvindo, agora falando do lado pessoal, né? Você que às vezes está vivendo um momento delicado da sua vida, desafiador, a minha mensagem é que você seja forte, corajoso e valente. A vida às vezes parece difícil, tem dias que a gente acha que a gente não vai aguentar, mas confia em Deus e confia em você, que você consegue. É isso. Uau! Sensacional! Cris, mais uma vez eu queria agradecer o seu tempo. A gente sabe que você tem uma agenda mega corrida, né? A sua disponibilidade em vir compartilhar tanto conhecimento, tanta sabedoria aqui com a gente, aqui no Estúdio Podcast Londrina. Tá? Eu que agradeço o convite, Adriana. Foi um prazer, né? Eu já recebi alguns convites e até às vezes por dificuldade de agenda mesmo eu acabei não participando, porque a gente acaba dando prioridade para os nossos negócios e tal. Mas foi muito bom poder falar da minha vida, né? Falar dos meus desafios, falar da Cris, né? Mulher, esposa, mãe e profissional. Né, e que as pessoas possam se inspirar de alguma maneira, né, principalmente no testemunho que a gente tem de fé, né, a gente nunca pode perder a esperança, buscar Deus em primeiro lugar, que as coisas vão acontecer, né, a gente tem que ser valente. Amei, 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 amei. Você tem uma energia muito boa, né? Tem uma energia que contagia mesmo. Desde quando você pisou aqui, eu falo, a nossa vida, Deus nos fez para prosperar. E a gente vai para um próximo nível quando a gente nós estamos em ambientes certos, com energia boa, com pessoas que nos elevem, né? Que aquela pessoa que está ali sempre te ajudando, aí pro próximo, vai que você consegue, vai para cima, te inspira, seja forte e corajosa. E energia, que fala que a energia é que contagia. Porque se você
se chega uma pessoa com energia ruim, às vezes ela só chega aqui do seu lado, não precisa falar nada. Aquela energia, parece que aquele baixo astral dela contagia todo Sim. o ambiente, a pessoa, e muitas vezes nos impossibilita isso de crescer. Então, são três princípios que eu trago que a gente sempre tem que estar de olho, né? Verdade. Ambientes, pessoas e energia. E você tem tudo isso, Cris. Parabéns Obrigada. mais uma vez. Espero você lá na agência para tomar um café, Uhum. pra gente bater um papo. Eu adoro café. Me chama que eu vou. Com certeza, eu te espero. Eu vou sim, gente. E pra você que está nos acompanhando, ficou aqui até agora, gente, um beijo grande, uma semana abençoada para vocês. E amanhã, terça-feira, tem mais aqui no Estúdio Podcast Londrina, comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados e convidadas para lá de especiais. E você pode ser uma dessas. Quero saber mais da sua história. Como que você pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Um beijo grande, meus amores. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau.